Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu peço a você, rubro-negro, que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O elenco rubro-negro fez ontem, na segunda-feira, a sua penúltima atividade em preparação para a partida de amanhã, quarta-feira, contra o Amazonas pela Copa do Brasil, jogo que vai ser realizado lá em Manaus. A grande surpresa do treinamento de ontem, pela manhã no CT Ninho do Urubu, foi a indicação de Léo Ortiz como companheiro de zaga de Fabrício Bruno em substituição a Léo Pereira, que trata de lesão muscular na coxa esquerda. Essa poderia ser a primeira vez poderia ser a primeira vez que a dupla ex-Bragantino começaria como titular da zaga do Flamengo, pois titular contra o Palestino e contra o próprio Bragantino, Léo Ortiz começou as duas partidas ao lado de Léo Pereira. Contra o Bolívar, o treinador Tite lá na Bolívia utilizou 3 zagueiros, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira. O treinamento de ontem pela manhã, no CT Ninho do Urubu, foi enfático na questão tática e também na bola parada, seja ela defensiva, seja ela ofensiva. Quem não é presença garantida entre os titulares é Pulgar, o chileno, que ainda recupera o ritmo de jogo. A tendência é que o chileno viaje sim para Manaus, né, com o elenco todinho, mas que Alan seja mantido como titular do time. O treinamento de hoje, terça-feira, trará essa definição. A meu ponto de vista, é a única dúvida que o Tite tem. O técnico Adilson Batista do Amazonas, reclamando da sequência de 3 jogos em uma semana do time manauara. O time amazonense jogou e venceu o Santos por 1-0 no dia 11, depois perdeu para o Ceará por 2-1 no dia 15 e empatou contra o Paysandu de Belém em 1-1 no dia 18. Então, em um universo de uma semana, o Amazonas jogou 3 vezes. Esse é o futebol brasileiro, meu amigo. Outra novidade no time do Flamengo, diante do Amazonas, deve ser a presença do goleiro Matheus Cunha como titular da partida, assim como foi no jogo de ida, quando o Flamengo no Maracanã venceu o Amazonas por 1-0. Matheus Cunha foi o titular naquela ocasião. Bruno Henrique é outro que está fora da partida contra o Amazonas. O jogador tem uma lesão no tornozelo. O atleta está desde sexta-feira fazendo só fisioterapia. Fez sexta, fez sábado, fez domingo e fez segunda ontem novamente. E está sendo preparado para a partida diante do Milionários na próxima terça-feira, no dia 28, partida decisiva da Libertadores da América, o Flamengo tem apenas que ganhar para classificar. O Flamengo iniciou ontem, segunda-feira, dia 20, a venda dos ingressos para a partida decisiva contra o Milionários pela Libertadores da América, dia 28, próxima terça-feira. A venda para o público em geral inicia-se hoje, terça-feira, no dia 21. Os valores vão de R$15 a R$500. A partir da partida contra o Milionários, o Flamengo vai inserir no sistema de biometria facial do Maracanã o setor sul. Pela primeira vez, o setor sul vai passar pelo sistema da biometria. Até então, somente os setores oeste inferior, Maracanã mais, leste inferior e leste superior usaram e usam a tecnologia da biometria facial. Meus amigos, o Flamengo realizou ação em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, que encerrou ao final de semana que passou. O leilão de 30 camisas utilizadas
pelos jogadores na vitória por 2-0 sobre o Corinthians, na sexta rodada do Brasileirão, o resultado foi um sucesso tremendo. Arrecadaram-se com as 30 camisas R$ 126.674. Esse dinheiro será todo doado para a ONG Ação da Cidadania. Veja agora o ranking do valor de venda das camisas. A camisa que custou mais caro foi a do Lohan, R$ 22.757. A segunda, Dela Cruz, 12.107. A terceira, Pedro, 9.318. E a quarta, Gabigol, R$ 7.338. Hoje, terça-feira, teremos a partida número 2 de uma melhor de 5 entre Flamengo e Bauru, semifinal do NBB 2023-2024. A partida acontece às 19h30 no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, e a partida terá transmissão exclusiva da ESPN. O Flamengo ganhando, abre 2-0. O Flamengo perdendo, a série fica empatada em 1-1. Lembrando que são 5 partidas, essa é apenas a segunda. O futebol feminino do Flamengo voltou a jogar ontem à noite pelo Brasileiro e em São Paulo contra o São Paulo, e perdeu de virada por 2-1. O rubro-negro vinha de 4 vitórias seguidas e 7 jogos de invencibilidade. Com a derrota, o Flamengo ocupa agora a 6ª colocação na tabela e terá como próximo adversário o Grêmio, sem partida que ainda carece de data a confirmar. Bom, meus amigos, o Conselho Deliberativo do Flamengo convoca os conselheiros para, na quinta-feira, dia 23, votarem em um novo contrato com a Pixbet, que passará a ser o maior patrocínio master da história. Os novos valores totalizam R$ 470 milhões por um contrato de 4 anos distribuídos da seguinte forma a cada ano. Em 2024, o valor é 105 milhões, em 2025, 115 milhões, em 2026 e 2027, 125 milhões. Há uma cláusula que diz que quem der causa a rescisão do contrato paga uma multa de 50%. Na mesma sessão do Conselho Deliberativo, que vai ocorrer na quinta-feira, o Conselho do Flamengo será apresentado ao Programa de Integridade e Compliance, onde será mostrado o funcionamento do projeto, cujo principal responsável será o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunci de Abranches. Com a instalação do projeto de compliance, o Flamengo estará se adequando a uma nova regulamentação do governo federal, que baixou norma obrigando as empresas interessadas a contratar com o poder público a terem um departamento de compliance. O assunto está fundamentado na Lei 12.846. Agora, um esclarecimento. O Flamengo poderá trocar o número de Gabigol se classificar para as oitavas de final da Libertadores? Vamos responder aqui, eu também tinha essa dúvida. Na Libertadores, a única forma do Flamengo trocar o dono da camisa 10 é se remover Gabigol da lista dos 50 jogadores inscritos, o que é improvável que aconteça nesse momento, mas que pode acontecer. Isso porque o atleta que já está inscrito na competição não pode mudar esse número. A única possibilidade é se ele for removido da lista e outro jogador entrar no seu lugar. Então, vamos aguardar. Ninguém sabe se o Gabigol pode ser negociado na janela. Se for negociado, o Flamengo muda sem problema. A Comissão Especial de Licitação do Maracanã divulgou ontem, segunda-feira, um relatório com a pontuação final dos consórcios em cima das propostas financeiras apresentadas no processo. Ao final das propostas, o Flamengo e Fluminense ficaram com 120,2 contra 97 do consórcio Maracanã para todos do Vasco. O consórcio Fla-Flu, da dupla Flamengo e Fluminense, levou a melhor sobre o Maracanã para todos de Vasco e W Torre. Flamengo e Fluminense serão declarados vencedores da licitação do Maracanã. O resultado deve ser oficiado pelo governo do estado do Rio de Janeiro nos próximos dias, com a publicação no Diário Oficial. Então, o Flamengo e Fluminense são sim os novos concessionários do Maracanã.
Meus amigos, o Flamengo tem aproveitamento muito bom jogando lá na Arena da Amazônia, desde que o estádio foi construído para a Copa de 94. Então a expectativa é grande para que o Flamengo faça uma grande exibição contra o Amazonas, conquiste uma grande vitória e traga para o Rio de Janeiro a classificação para as oitavas de final. O meia Lohan, convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 para treinamentos na data FIFA de junho, não será liberado pelo Flamengo nesse período para a seleção. O Flamengo optou por não liberar, pois o clube já terá outros desfalques nessa data FIFA de junho. A Conmebol denunciou o Flamengo por uso de bombas e sinalizadores na partida contra o Bolívar, no Maracanã. Cabe recurso, porém, a multa inicial é de R$25 mil, $5.000, que pode subir a $8.000, R$40 mil, devido à reincidência do Flamengo. Para encerrar as notícias do Mengão, o grande Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo do Flamengo, foi homenageado na noite de ontem pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A ação é para reconhecer o esforço feito dos atletas e dirigentes esportivos em moção de aplausos, palma para o nosso ex-craque do Mengão, Felipe Luiz. Muito justa a homenagem recebida por Felipe Luiz lá no estado dele, em Santa Catarina. Meus amigos, as notícias são essas. O Flamengo treina daqui a pouco, terça-feira, no CT Ninho do Urubu, faz seu último treinamento, depois almoça no CT e na parte da tarde já viaja com destino a Manaus, onde amanhã, às 9h30 da noite, horário de Brasília, joga a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!